Se você está passando por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja, lembre-se de que existem recursos e apoio disponíveis. A sua história importa, e a sua voz merece ser ouvida. Compartilhe suas experiências nos comentários, se sentir confortável. Criar uma comunidade de apoio pode ser um passo importante na jornada de cura e superação. Agora, vamos à minha história. Tudo começou num dia que parecia absolutamente comum, um daqueles dias que se perdem no calendário. Meu nome é Laura e, até pouco tempo atrás, eu acreditava ter uma vida perfeita. Um casamento de 12 anos com Daniel, o homem que eu amava desde a faculdade, uma casa que construímos juntos e sonhos que pareciam se materializar a cada amanhecer. A estabilidade era o alicerce da nossa relação, ou pelo menos era o que eu pensava. É impressionante como a normalidade pode ser uma máscara tão convincente para as verdades mais sombrias. Neste relato, vou levar você por cada passo da minha jornada, desde o telefonema que mudou tudo até a descoberta de uma farsa tão cruel que desafia a imaginação. Não vou poupar detalhes, pois acredito que a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser contada. Esta não é uma história de ficção, é a crônica de como a confiança pode ser metodicamente destruída e de como o impensável se tornou a minha realidade. Não sou detetive, nem psicóloga. Sou apenas uma mulher que foi forçada a se tornar investigadora da própria vida, juntando peças de um quebra-cabeça que eu nunca soube que existia. Minha única credencial é a experiência de ter vivido cada segundo deste pesadelo, de ter sentido a dor da traição em sua forma mais extrema. Minha perspectiva é a de quem estava no olho do furacão, tentando encontrar um chão firme. Tudo desmoronou numa terça-feira. Lembro-me do sol da manhã batendo na janela da cozinha, do cheiro de café fresco e do som da risada de Daniel ao ler uma mensagem no celular. Ele me deu um beijo de despedida, disse que me amava e saiu para o trabalho, uma rotina que repetimos por anos. Mal sabia eu que aquele seria o último beijo, a última mentira de uma vida que estava prestes a ser incendiada. Aquela manhã de terça-feira foi como qualquer outra. Eu arrumei a casa, respondi a alguns e-mails de trabalho e comecei a planejar o nosso jantar. Estava pensando em fazer sua lasanha favorita. Pequenos gestos de amor que preenchiam nossos dias e que, em retrospecto, parecem uma piada de mau gosto. A banalidade daquele dia foi a calmaria que antecedeu a tempestade mais violenta que eu já enfrentei, uma calmaria que me enganou completamente. O telefone tocou exatamente às 14h32. Eu estava regando as plantas na varanda. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz grave e formal se apresentou como Sargento Moraes. As palavras que se seguiram foram um borrão de jargões policiais: acidente na BR-116, veículo incendiado, perda total. Cada termo era um golpe, mas meu cérebro se recusava a conectar os pontos, a aceitar o que estava sendo dito. O veículo pertence a Daniel Almeida, a voz continuou, impassível. Senhora, precisamos que venha fazer o reconhecimento do que foi possível recuperar. Naquele instante, o mundo parou de girar. O vaso de cerâmica escorregou das minhas mãos e se espatifou no chão, um som agudo que ecoou o estilhaçar da minha própria alma. A negação era uma muralha que minha mente ergueu para me proteger do impacto total daquela notícia avassaladora. Nós tínhamos tantos planos. No final de semana anterior, passamos horas sentados no sofá, planejando nossa viagem de aniversário de casamento para a Itália. Daniel mostrava fotos da costa amalfitana, seus olhos brilhando de excitação. Ele falava sobre o futuro, sobre envelhecermos juntos naquela mesma casa. Como alguém que planejava um futuro com tanto detalhe poderia simplesmente deixar de existir de uma hora para outra? Foi em meio a esse turbilhão de choque e dor que um detalhe me pareceu estranho, quase insignificante na hora. O sargento mencionou que o carro fora encontrado numa estrada rural, um desvio raramente usado, a quilômetros de distância da rota que Daniel sempre pegava para o escritório. Ele era um homem de hábitos, metódico ao extremo. Por que ele estaria ali? Essa pequena pergunta foi a primeira fissura na história que me contaram. Cheguei à delegacia sentindo-me como um fantasma, flutuando por corredores frios e impessoais. O sargento Moraes me recebeu com um olhar que misturava profissionalismo e uma ponta de compaixão. Ele me guiou até uma sala pequena, com uma mesa de metal e duas cadeiras. Sobre a mesa, um saco plástico continha os poucos pertences que supostamente haviam sido encontrados, uma aliança de casamento derretida e um relógio com o vidro quebrado, parado para sempre às 13h47.
Ele explicou a dinâmica do acidente. O carro, um sedã que demos de presente a nós mesmos no nosso 10º aniversário de casados, teria perdido o controle, saído da pista, capotado e explodido. Não havia testemunhas. Um agricultor local viu a fumaça de longe e chamou a emergência, mas quando chegaram, já era tarde demais. O fogo tinha consumido tudo, tornando a identificação formal do corpo, segundo ele, um processo complexo e demorado. Enquanto eu olhava para aquela aliança deformada pelo calor, uma sensação de irrealidade tomava conta de mim. Aquele anel, que Daniel nunca tirava do dedo, agora era um pedaço de metal retorcido. Era a prova física da tragédia, mas meu coração se recusava a aceitar. Eu sentia como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa, esperando o diretor gritar "corta", para que eu pudesse voltar à minha rotina normal e segura. As perguntas eram muitas, mas as respostas eram vagas e protocolares. Procedimento padrão: a investigação está em andamento, faremos o nosso melhor. Cada frase era uma barreira que me impedia de entender o que realmente havia acontecido. Eu me sentia pequena e impotente diante da burocracia da morte, um labirinto de formulários e termos técnicos que apenas aumentavam minha angústia e minha confusão sobre tudo aquilo. Ao sair da delegacia, com o saco plástico nas mãos, a pergunta sobre a rota de Daniel voltou com mais força. Ele era o tipo de pessoa que usava o mesmo aplicativo de GPS todos os dias, que reclamava se o trânsito desviava por 2 quarteirões. Um desvio de quilômetros para uma estrada de terra batida não fazia o menor sentido. Era uma peça que simplesmente não se encaixava no quebra-cabeça da sua personalidade. Os dias seguintes se transformaram em um nevoeiro de luto e burocracia. Telefonemas para a família, preparativos para um funeral simbólico, já que não havia um corpo para velar. Amigos e parentes enchiam a casa, trazendo comida que eu não conseguia comer e proferindo palavras de consolo que não conseguiam me alcançar. Eu me movia no piloto automático, desempenhando o papel da viúva em choque, enquanto por dentro, a engrenagem da dúvida começava a girar lentamente. Daniel sempre foi extremamente cuidadoso com suas finanças. Ele equilibrava nosso orçamento com precisão militar e discutíamos cada grande despesa. Em meio à organização dos documentos para o atestado de óbito, precisei acessar nossa conta conjunta. Foi então que vi algo que congelou o sangue em minhas veias. Uma retirada de R$50 mil, feita em dinheiro, na boca do caixa, na manhã do acidente. Uma quantia enorme, sacada sem nenhuma discussão prévia. Eu me lembrei da conversa que tivemos na noite anterior. Falamos sobre consertar o telhado, uma despesa de talvez R$5 ou R$6 mil. Nada justificava aquele saque. Liguei para o gerente do banco, um conhecido nosso. Ele confirmou que Daniel esteve lá pessoalmente, por volta das 11 da manhã. Parecia calmo, segundo o gerente, e disse que o dinheiro era para uma oportunidade de investimento imobiliário. Daniel nunca investiria sem me consultar. Essa descoberta foi como um raio em céu azul. O luto que me paralisava começou a dar lugar a uma inquietação afiada. A dor da perda ainda estava lá, avassaladora, mas agora estava misturada com um sentimento novo e perturbador, a suspeita. De repente, a rota estranha, a falta de testemunhas e agora essa enorme quantia em dinheiro começaram a se conectar em minha mente, formando um padrão que eu não queria enxergar. A imagem do meu marido, o homem que compartilhava a cama e a vida comigo, começou a se fragmentar. Quem era o Daniel que foi ao banco naquela manhã? O que ele faria com tanto dinheiro em espécie? O luto é uma coisa terrível, mas a suspeita que se infiltra no luto é um veneno que corrói a alma. Eu estava de luto por um homem que, de repente, eu não tinha mais certeza se conhecia de verdade. Com a semente da desconfiança plantada, meu comportamento mudou. Eu continuava a desempenhar meu papel para o mundo exterior, mas quando estava sozinha, a casa se tornava meu centro de investigações. Comecei pelo escritório de Daniel, um santuário de ordem e rotina que agora me parecia um cenário de crime. Cada papel, cada gaveta, cada arquivo no computador poderia conter uma resposta para as perguntas que me assombravam dia e noite. Passei horas vasculhando seus extratos bancários, faturas de cartão de crédito, e-mails. A princípio, tudo parecia normal, contas pagas, e-mails de trabalho, newsletters. Mas a meticulosidade de Daniel, que antes me dava segurança, agora me parecia uma fachada. Alguém tão organizado não faria um saque daquela magnitude de forma impulsiva.
Tinha que haver um rastro, um planejamento, algo que eu estava deixando passar despercebido. Foi então que decidi olhar o histórico do nosso computador compartilhado. Daniel não era muito fã de redes sociais, mas usava o e-mail e alguns fóruns de investimento. Ao analisar o histórico de navegação, encontrei algo estranho. Várias visitas a um site de aluguel de carros de luxo e a um portal de notícias de uma pequena cidade litorânea no Nordeste, um lugar que nunca havíamos mencionado em nossos planos de viagem. Por que ele estaria pesquisando sobre isso? A verdadeira descoberta, no entanto, veio de uma fonte inesperada. Daniel tinha um tablet antigo que raramente usava. Eu o liguei por acaso, pensando em formatá-lo. Para minha surpresa, seu aplicativo de e-mail estava logado em uma conta que eu nunca tinha visto antes, um endereço genérico, sem o nome dele. A caixa de entrada estava cheia de confirmações de reserva, um hotel boutique na tal cidade litorânea e uma passagem aérea só de ida. As datas eram o que mais me chocaram. A reserva do hotel começava no dia seguinte ao acidente. A passagem aérea era para 2 pessoas, com partida marcada para a mesma data, mas o segundo nome no bilhete não era o meu. Era de uma mulher chamada Isabela. Meu coração batia descontroladamente. Quem era Isabela? E por que meu marido, que deveria estar morto, tinha planos de viajar com ela? A farsa estava começando a se revelar. Isabela. O nome ecoava na minha cabeça como um sino fúnebre. Um nome que não pertencia a nenhuma amiga, colega ou parente que eu conhecesse. Era o nome de uma estranha que estava prestes a embarcar numa viagem romântica com o meu falecido marido. A dor da traição se sobrepôs ao luto, criando um sentimento tóxico e avassalador. O homem por quem eu chorava não apenas estava vivo, como também havia planejado meticulosamente uma vida dupla. Com o nome em mãos, senti uma onda de determinação fria. O choque deu lugar à necessidade de ação. Eu precisava saber quem era ela, qual era o seu papel nesse teatro macabro. A era digital, que ele usou para me enganar, seria agora a minha principal ferramenta. Comecei a busca pelo nome Isabela associado a qualquer coisa que eu soubesse sobre a vida de Daniel, seus hobbies, seus círculos sociais, por mais distantes que fossem. A busca inicial foi frustrante. Isabela é um nome comum. Mas então me lembrei dos fóruns de investimento que ele frequentava. Criei um perfil falso e comecei a explorar as discussões das quais ele participava. Horas depois, encontrei um perfil com o nome de Isabela que interagia frequentemente com o de Daniel, usando uma linguagem que ia muito além de dicas sobre ações. Eram flertes velados, piadas internas, uma intimidade que saltava aos olhos. O perfil dela tinha um link para uma rede social profissional. Cliquei e a foto me encarou. Uma mulher mais jovem, com um sorriso confiante. A biografia dizia que ela era consultora financeira, a mesma área de Daniel. Eles não apenas eram amantes, mas provavelmente se conheceram no ambiente profissional. A imagem dela, sorrindo na tela do meu tablet, era a personificação da minha humilhação. Cada detalhe da minha vida parecia uma mentira elaborada por eles. Agora, eu tinha um rosto, uma profissão, uma identidade. A amante do meu marido não era mais um fantasma. Ela era real, e a existência dela provava que o acidente não foi um acidente. Foi uma fuga. Uma fuga planejada para me deixar para trás, com as cinzas de um carro e um coração partido, enquanto eles começavam uma nova vida com o nosso dinheiro. A tristeza se transformou em raiva, uma raiva que me deu a força que eu precisaria para o que viria a seguir. A raiva era um combustível. Ela clareou minha mente e me deu um propósito. Eu não iria desmoronar. Eu iria descobrir a verdade, toda a verdade. Com a identidade de Isabela em mãos, a investigação tomou um novo rumo. Eu precisava de provas concretas, algo que eu pudesse usar para expor a farsa deles, algo que transformasse minha suspeita em um fato inegável. A dor ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma determinação gélida. Mergulhei fundo na vida digital de Isabela. Suas redes sociais eram relativamente abertas. Fotos de viagens, jantares em restaurantes caros, um estilo de vida que parecia incompatível com o salário de uma consultora júnior. E então, em uma foto antiga, de uma conferência de trabalho há quase 2 anos, eu o vi. Daniel estava ao fundo, olhando para ela com uma expressão que eu conhecia bem, uma expressão que um dia fora só minha. Aquele foi o início de tudo.
Continuei cavando. Analisei a lista de amigos dela, as postagens em que foi marcada, os comentários. Encontrei um grupo de amigos em comum, pessoas do círculo profissional deles que, provavelmente, sabiam do caso. Olhar para os rostos sorridentes em fotos de eventos da empresa, sabendo que eles guardavam esse segredo, me causou um profundo nojo. O mundo que eu achava seguro e honesto estava podre por dentro. A peça final do quebra-cabeça veio de uma fonte improvável. Numa foto postada pela melhor amiga de Isabela, de uma festa de aniversário há alguns meses, havia um detalhe quase imperceptível. No pulso de Isabela, estava uma pulseira de ouro branco com um pingente de golfinho. Era uma peça única, que eu mesma desenhei e mandei fazer para Daniel no nosso 5º aniversário de casamento. Ele disse que a havia perdido na academia no ano passado. Ver aquela pulseira no braço dela foi como levar um soco no estômago. A perda não foi acidental. Ele a deu de presente para sua amante. Cada mentira, cada desculpa, cada viagem de trabalho que se estendia por mais um dia, tudo se encaixou. O acidente não foi o início da mentira, foi apenas o clímax. Eles viviam essa farsa há anos, bem debaixo do meu nariz. A humilhação queimava, mas a certeza me fortalecia. Eu tinha as provas de que precisava. Com as evidências digitais em mãos, a passagem aérea, as reservas de hotel, as fotos, a pulseira, a história completa começou a se formar na minha mente, com uma clareza terrível. Eles planejaram cada passo. O saque do dinheiro, a compra de um carro velho e similar para ser usado no incêndio, a escolha de um local remoto para evitar testemunhas. Era um plano cruel, projetado não apenas para libertá-los, mas para me apagar financeiramente e emocionalmente. A complexidade do plano me assustava. Isso não foi uma decisão impulsiva de um homem infeliz. Foi uma conspiração calculada, executada a sangue frio pelo homem com quem dividi minha vida por 12 anos. A pessoa que beijou minha testa todas as noites, que segurou minha mão quando minha mãe adoeceu, era a mesma pessoa que estava disposta a me fazer acreditar que ele havia morrido de forma trágica para poder fugir com outra. A questão agora era, o que fazer com essa verdade? Minha primeira inclinação foi ir à polícia. Apresentar tudo o que descobri e deixá-los lidar com a fraude. Mas algo me deteve. A humilhação pública, o escândalo. E, mais importante, uma parte de mim sentia que a justiça legal não seria suficiente. Eles me roubaram mais do que dinheiro. Eles roubaram meu tempo, minha confiança, minha sanidade. A punição precisava ser adequada ao crime. Passei uma noite inteira em claro, sentada na escuridão da nossa sala de estar, a casa silenciosa ecoando com as memórias de uma vida que agora era uma farsa. Olhei para as nossas fotos na estante, o sorriso feliz em nossos rostos, e senti uma onda de repulsa. Eu precisava destruir aquela imagem, assim como ele destruiu a mim. Eu não queria apenas justiça. Eu queria que ele sentisse uma fração da dor e da perda que ele me impôs. Foi naquela noite que uma nova ideia começou a tomar forma. Uma ideia arriscada, talvez até imprudente, mas que parecia a única maneira de recuperar o controle da minha própria narrativa. Se ele era capaz de criar uma ficção tão elaborada, talvez eu também fosse. Eu não seria a vítima indefesa que ele deixou para trás. Eu me tornaria a diretora do ato final desta peça trágica, e o roteiro seria meu. O plano que se formou em minha mente era simples em seu conceito, mas complexo em sua execução. Daniel e Isabela acreditavam que eu estava em casa, afogada em luto, lidando com burocracias e completamente alheia à verdade. Essa era a minha maior vantagem, o elemento surpresa. Eles estavam relaxados em seu paraíso recém-comprado, aproveitando o dinheiro que era nosso, enquanto eu me preparava para transformar o sonho deles em um pesadelo. O primeiro passo foi usar a tecnologia a meu favor. Contratei um investigador particular, um ex-policial discreto e eficiente. Forneci a ele todas as informações que tinha, a cidade litorânea, o nome do hotel, a foto de Isabela. A missão dele era clara: localizar o casal, confirmar suas identidades e documentar a nova vida deles sem ser notado. Queria fotos, vídeos, provas irrefutáveis de que Daniel Almeida estava vivo e bem. Enquanto o investigador trabalhava, eu cuidava da frente doméstica. Comecei a liquidar nossos bens conjuntos. Vendi o meu carro, joias que ele me deu, qualquer coisa de valor que estivesse apenas em meu nome.
com a procuração que ele havia me deixado para emergências, e com o atestado de óbito provisório em mãos, consegui acesso a certas contas e investimentos. Eu estava recuperando, centavo por centavo, o que ele havia me roubado. O processo foi doloroso. Cada item vendido era uma lembrança de uma promessa quebrada. Aquele relógio que lhe dei de aniversário, os móveis que escolhemos juntos para a sala. Mas cada transação também era um pequeno ato de empoderamento. Eu não estava mais paralisada pela dor. Eu estava agindo, tomando decisões, desfazendo a vida que construímos juntos para poder construir a minha própria, livre da sombra dele. O investigador me ligou uma semana depois. Ele os encontrou. Estavam hospedados em uma pousada de luxo, usando nomes falsos. Ele me enviou a primeira foto por mensagem. Daniel, rindo, com o braço em volta de Isabela, em frente a uma praia de areias brancas. A imagem deveria ter me destruído, mas em vez disso, ela acendeu a chama final da minha resolução. Eu tinha confirmação. Agora, a segunda fase do meu plano poderia começar. A segunda fase do plano exigia que eu fosse tão meticulosa e calculista quanto ele. O objetivo não era uma vingança explosiva, mas uma implosão controlada da nova vida que eles estavam construindo. Eu queria que eles sentissem o chão desaparecer sob seus pés, da mesma forma que aconteceu comigo. A primeira frente de ataque seria a financeira, o pilar sobre o qual a fuga deles foi construída. Com as provas do investigador em mãos, entrei em contato com nosso gerente de banco e com nosso consultor de investimentos. Marquei uma reunião urgente. Apresentei a eles a situação de forma calma e documentada. Meu marido havia forjado a própria morte para cometer uma fraude de seguro e fugir com uma amante, levando consigo uma quantia significativa de nossos ativos. A incredulidade nos rostos deles foi quase cômica. Expliquei que, antes de levar o caso à polícia, eu queria proteger o que restava do nosso patrimônio. Guiada por um advogado que contratei secretamente, iniciei o processo de congelamento de todas as contas e investimentos aos quais ele pudesse ter acesso remoto. Usamos as provas da fraude para acelerar os procedimentos. Em menos de 48 horas, o fluxo de dinheiro que sustentava a vida luxuosa deles foi cortado. Imaginei a cena: Daniel tentando usar um cartão de crédito que era recusado. Isabela tentando sacar dinheiro e encontrando a conta bloqueada. O pânico inicial, a confusão, a primeira briga. O paraíso deles, de repente, com um preço que eles não podiam mais pagar. Essa era apenas a primeira onda de choque, projetada para desestabilizá-los e criar atrito entre o casal de fugitivos. Enquanto o cerco financeiro se fechava, eu preparava o ataque pessoal. Usando um serviço anônimo de e-mail, enviei um pacote de informações para uma pessoa específica, o pai de Isabela. Ele era um empresário respeitado na cidade dela, um homem de valores tradicionais. O pacote continha as fotos dela com Daniel, as provas da fraude e uma nota simples: sua filha está vivendo com um homem que fingiu a própria morte. Ele é um criminoso. O impacto do e-mail para o pai de Isabela foi mais rápido e devastador do que eu poderia imaginar. O investigador me informou que, 2 dias depois, um carro com placa da cidade natal dela apareceu na pousada. Houve uma discussão acalorada na área da piscina, testemunhada por outros hóspedes. Gritos, acusações. O pai, um homem imponente, confrontou a filha e seu novo parceiro, o fantasma Daniel. A farsa familiar deles havia acabado. A pressão sobre o casal começou a aumentar exponencialmente. Sem dinheiro e agora com a família de Isabela ciente da verdade, compreensivelmente, furiosa, o paraíso tropical rapidamente se transformou em uma prisão. O investigador me relatou que as brigas entre eles se tornaram constantes e públicas. O amor que os uniu na clandestinidade não parecia forte o suficiente para sobreviver à dura realidade das consequências de seus atos. Enquanto eles se desintegravam, eu continuava meu trabalho. Reuni todas as provas, os relatórios do investigador, as transações financeiras fraudulentas, a correspondência com o banco, a cópia do e-mail enviado ao pai dela, e organizei tudo em um dossiê completo. Cada documento era uma unha no caixão da mentira que eles construíram. Eu estava pronta para dar o golpe final, aquele que tornaria a situação deles irreversível. Liguei para o sargento Moraes, o mesmo policial que me deu a notícia do acidente. Pedi uma reunião, dizendo que tinha novas informações sobre o caso. Sentei-me na mesma sala fria de antes, mas desta vez, eu não era a viúva em choque. Eu era a mulher que tinha o controle.
Coloquei o dossiê sobre a mesa de metal e, com a voz firme, comecei a contar a ele a história real do que aconteceu naquela terça-feira. A expressão do sargento mudou de compaixão para espanto, e depois para uma seriedade profissional sombria. Ele folheou os documentos, as fotos, os extratos. A evidência era esmagadora e inegável. Daniel não era uma vítima, era um criminoso. E eu, a suposta viúva, era a testemunha principal. A máquina da justiça, que antes girava em torno de uma tragédia, agora se voltava para um crime de fraude, estelionato e falsidade ideológica. Com o dossiê nas mãos da polícia, a investigação oficial sobre o desaparecimento e a fraude de Daniel começou. O caso foi transferido para a Divisão de Crimes Financeiros, e um mandado de prisão foi emitido em nome dele e, para minha surpresa, também em nome de Isabela, como cúmplice. A justiça que eu busquei por conta própria agora tinha o peso e a força da lei. A sensação foi de um alívio imenso, como se um peso que eu carregava sozinha finalmente fosse compartilhado. A captura deles não demorou. Com as contas bloqueadas e a família de Isabela se recusando a ajudar, eles estavam presos na pequena cidade litorânea. A polícia local os prendeu sem resistência em um hotel barato para onde haviam se mudado. A imagem que o investigador me enviou, deles sendo algemados e colocados em uma viatura, não me trouxe alegria, mas sim um sentimento de encerramento. O capítulo mais sombrio da minha vida estava, finalmente, chegando ao fim. O processo legal que se seguiu foi longo e desgastante. Tive que testemunhar, reviver cada detalhe da traição e da descoberta. A imprensa local cobriu a história, chamando adiante o caso do falso morto. Foi humilhante ver minha vida exposta em manchetes, mas eu me mantive firme. Eu não era vítima retratada em algumas reportagens, mas arquiteta da resolução daquele crime. Essa perspectiva me deu forças para enfrentar o escrutínio público. Daniel e Isabela foram condenados. Ele pegou uma pena maior por ser o mentor da fraude. Ela, uma pena reduzida por cooperação. Durante o julgamento, ele evitou meu olhar. O homem confiante e charmoso que eu conhecia havia desaparecido, substituído por uma figura abatida e derrotada. Não senti pena, nem ódio. Senti apenas um vazio, o luto final não pelo homem que ele era, mas pela vida que eu acreditei que tínhamos. Com o fim do julgamento, uma paz estranha se instalou. A justiça havia sido feita, mas as cicatrizes permaneciam. A casa, antes um lar, agora parecia apenas um conjunto de paredes cheias de memórias manchadas. Eu sabia que para recomeçar de verdade, eu precisava deixar aquele lugar para trás, junto com todo o passado que ele representava. A decisão de vender a casa foi o último passo para me libertar dele completamente. Vender a casa foi como fechar a última página de um livro longo e doloroso. Cada caixa empacotada era uma despedida de uma versão de mim que não existia mais. A Laura que acreditava em contos de fadas e finais felizes havia sido forçada a amadurecer de forma brutal. No dia em que entreguei as chaves aos novos proprietários, não olhei para trás. Eu estava caminhando em direção a um futuro que seria exclusivamente meu, construído sobre alicerces de verdade e autoconhecimento. Mudei-me para um apartamento menor, em uma parte da cidade que eu mal conhecia. Era um novo começo, uma tela em branco. Nos primeiros meses, a solidão foi uma companheira constante. Tive que reaprender a viver sozinha, a tomar todas as decisões, a encontrar alegria em minha própria companhia. Foi um processo lento, com dias bons e ruins, mas a cada amanhecer, eu me sentia um pouco mais forte, um pouco mais inteira. A experiência, por mais terrível que tenha sido, me ensinou lições inestimáveis. Aprendi sobre a resiliência do espírito humano, especialmente o meu. Descobri uma força interior que eu não sabia que possuía. A mulher que desvendou uma conspiração complexa não era a mesma que regava plantas em uma manhã de terça-feira. Eu havia me transformado, forjada no fogo da traição e da diversidade. Também aprendi a ser mais cética, a olhar além das aparências. A confiança, uma vez quebrada de forma tão espetacular, é algo difícil de reconstruir. Hoje, sou mais cautelosa em minhas relações, mas não me permiti ficar amarga. Acredito que a culpa foi de Daniel, não do amor em si. Espero um dia poder confiar plenamente em alguém de novo, mas com a sabedoria de quem sabe que a perfeição é, muitas vezes, uma ilusão perigosa. Meu foco agora é em mim. Voltei a pintar, um hobby que havia abandonado. Viajei sozinha pela primeira vez.
Reconectei-me com amigos que a vida de casada havia me afastado. Estou construindo uma nova vida, não a partir das cinzas da antiga, mas a partir de uma fundação nova e mais sólida, o amor próprio. A jornada é longa, mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro parece um lugar de possibilidades, não de medo. Reconstruir a vida após uma traição dessa magnitude não é um processo linear. Há dias em que a raiva ressurge, em que a tristeza aperta o peito ao ver um casal feliz na rua. São ecos do passado que, aos poucos, perdem a força. Aceitar que esses sentimentos fazem parte da cura foi um passo importante. Permitir-se sentir, sem julgamento, é essencial para processar o trauma e seguir em frente de forma saudável e completa. Um dos maiores desafios foi lidar com a desconfiança que se instalou em mim. No início, eu duvidava de tudo e de todos. Um elogio parecia falso, uma gentileza parecia ter segundas intenções. Foi preciso um esforço consciente para não deixar que a desonestidade de uma pessoa envenenasse minha percepção do mundo. Terapia ajudou imensamente, oferecendo um espaço seguro para desabafar e ferramentas para reconstruir a capacidade de confiar. O aspecto financeiro também foi uma batalha. Mesmo recuperando parte do dinheiro, o processo legal teve custos, e a estabilidade que eu conhecia desapareceu. Tive que me reeducar financeiramente, aprender a gerir meu próprio dinheiro, a investir, a planejar meu futuro de forma independente. Essa necessidade se transformou em uma fonte de empoderamento. Hoje, minha segurança financeira depende apenas de mim, e essa é uma liberdade indescritível. A relação com amigos e familiares também mudou. Alguns não souberam como lidar com a situação, oferecendo conselhos vazios ou demonstrando pena, o que me afastava. Outros, no entanto, se revelaram pilares de força e apoio incondicional. Aprendi a valorizar a qualidade das relações em vez da quantidade, e me cerquei de pessoas que genuinamente me apoiaram, sem julgamentos, apenas com presença e carinho. Essa jornada de redescoberta me levou a lugares inesperados. Comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo para mulheres, compartilhando minha história não como um conto de tragédia, mas como um testemunho de sobrevivência. Ajudar outras pessoas a encontrar sua força em meio à adversidade deu um novo propósito à minha dor, transformando uma experiência destrutiva em algo construtivo e significativo para mim. Olhando para trás, percebo que a descoberta da verdade, por mais dolorosa que tenha sido, foi uma libertação. Viver uma mentira, mesmo que feliz na ignorância, é como estar em uma prisão com paredes invisíveis. A verdade, embora brutal, me deu a chave para sair dessa cela. Ela me forçou a confrontar a realidade, a desmantelar uma farsa e, no processo, a encontrar minha própria autenticidade e força interior. As pessoas costumam me perguntar se eu odeio Daniel. A resposta, para a surpresa de muitos, é não. O ódio é uma corrente que me prenderia a ele para sempre, e eu lutei muito para me libertar. O que sinto é uma mistura de decepção profunda e, acima de tudo, indiferença. Ele se tornou um estranho, um personagem de um capítulo encerrado da minha vida. Gastar minha energia odiando seria dar a ele um poder sobre mim que ele não merece mais ter. A maior lição que tirei de tudo isso é o valor inestimável da intuição. Aquela pequena sensação de que algo estava errado no primeiro telefonema, o detalhe da rota em comum, a estranheza do saque em dinheiro. Por muito tempo, como muitas mulheres, fui ensinada a ignorar essa voz interior, a racionalizar, a não criar problemas. Hoje, minha intuição é minha bússola mais confiável, e eu aprendi a ouvi-la e a honrá-la. Para quem está passando por algo semelhante, meu conselho é este: confie em si mesma. Se algo parece errado, provavelmente está. Não tenha medo de fazer perguntas, de investigar, de buscar a verdade, por mais que ela possa doer. A dor da verdade é aguda, mas cura. A dor de viver uma mentira é uma infecção crônica que consome a alma lentamente, dia após dia. Você merece a verdade. Esta história não é sobre vingança, embora a justiça tenha sido uma parte importante dela. É sobre recuperação. É sobre a incrível capacidade que temos de nos reerguer, mesmo quando nosso mundo é demolido. É a prova de que as fundações mais fortes são aquelas que construímos dentro de nós mesmos, onde nenhuma traição ou mentira pode alcançar. E essa é uma fortaleza que ninguém pode destruir. O processo de cura me ensinou a importância de estabelecer limites saudáveis. Antes, eu era a pessoa que sempre dizia sim, que colocava as necessidades dos outros, especialmente as de Daniel, à frente das minhas.
Acreditava que isso era amor, mas na verdade, era uma forma de autoabandono. Hoje, aprendi que dizer não é um ato de autopreservação e respeito. Meus limites não são muros para afastar as pessoas, mas cercas que protegem meu bem-estar. Redefinir o sucesso também foi fundamental. Por anos, meu conceito de sucesso estava atrelado à ideia de um casamento perfeito, uma casa bonita, uma vida a dois estável. Quando tudo isso ruiu, me senti um fracasso. Levei tempo para entender que o verdadeiro sucesso não é externo. É a paz interior, a capacidade de se sentir segura em sua própria pele, a alegria encontrada nas pequenas coisas e a resiliência para enfrentar as tempestades da vida. A solidão, que antes me apavorava, tornou-se uma aliada. Aprendi a diferenciar a estar sozinha de a sentir-se sozinha. Passei a apreciar minha própria companhia, a desfrutar de um jantar silencioso, de uma caminhada no parque sem precisar de validação externa. Nesse silêncio, pude me ouvir de verdade, entender meus desejos, meus medos e meus sonhos, que haviam sido silenciados pelo barulho da vida a dois. A espiritualidade, não necessariamente religiosa, ganhou um novo espaço. Conectei-me com a natureza, comecei a praticar meditação e a escrever um diário. Essas práticas me ajudaram a ancorar no presente, a acalmar a mente ansiosa e a encontrar um sentido maior para além da dor e do caos. Percebi que o universo não estava conspirando contra mim, mas talvez me guiando para um caminho mais autêntico. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais a mulher traída ou a vítima de uma fraude. Vejo uma sobrevivente. Vejo uma mulher que enfrentou o pior tipo de decepção e saiu do outro lado mais sábia, mais forte, paradoxalmente, mais livre. A dor me esculpiu, retirando o excesso de ingenuidade e revelando uma essência que eu mal conhecia. E essa versão de mim, eu não trocaria por nada. Uma das perguntas que mais recebo é sobre Isabela. As pessoas querem saber o que aconteceu com ela, se eu a culpo tanto quanto culpo Daniel. A verdade é que meu foco raramente esteve nela. Ela foi um instrumento da traição, mas a responsabilidade primária sempre foi dele. Foi ele quem fez votos a mim, quem construiu uma vida comigo, quem me devia lealdade. Ela era uma estranha que se envolveu com um homem desonesto. Durante o processo, soube que a família dela renegou, que sua carreira foi arruinada pelo escândalo e que ela cumpriu sua pena em um regime semiaberto. Não sinto prazer em sua desgraça, apenas uma melancolia pela teia de destruição que as escolhas deles causaram. Acredito que ela, assim como eu, foi enganada pela fachada que Daniel apresentava. Talvez ele a tenha feito acreditar que nosso casamento estava acabado, uma mentira conveniente para justificar suas ações. Isso não a isenta de sua culpa. Ela sabia que ele era casado e escolheu participar ativamente de um plano cruel. Mas a minha energia é preciosa demais para ser gasta em ressentimento por ela. Ela é apenas mais uma peça no passado, uma figura secundária na história que foi, em sua essência, sobre mim e o homem que eu pensei conhecer. O verdadeiro acerto de contas foi entre mim e ele. Essa perspectiva me ajudou a evitar a armadilha de culpar a outra mulher, uma narrativa que muitas vezes absolve o homem de sua total responsabilidade. É mais fácil para a sociedade pintar duas mulheres como rivais, mas a verdade é que a quebra de confiança veio da pessoa que estava dentro do relacionamento, não de fora. Reconhecer isso foi crucial para minha cura e para entender a dinâmica do que aconteceu. No final das contas, a história de Isabela é dela. Ela terá que conviver com suas escolhas e encontrar seu próprio caminho para a redenção ou para o esquecimento. Minha jornada era sobre recuperar minha vida, minha dignidade e meu futuro. Focar nela seria uma distração desse objetivo. Eu escolhi focar na única pessoa que eu podia controlar e curar, eu mesma. E essa foi a decisão mais libertadora de todas. O conceito de perdão é algo com que lutei por muito tempo. As pessoas dizem que você precisa perdoar para seguir em frente, mas o que isso realmente significa? Perdoar Daniel parecia impossível, quase uma traição a mim mesma. Como eu poderia perdoar uma decepção tão calculada e cruel? Seria como dizer que o que ele fez não foi tão grave, que a dor que ele me causou era aceitável. Com o tempo e muita reflexão, minha compreensão do perdão mudou. Percebi que perdoar não era sobre ele. Não era sobre absolvê-lo de seus crimes ou reestabelecer qualquer tipo de conexão. O perdão, para mim, tornou-se um ato de egoísmo no melhor sentido da palavra. Era sobre me libertar do peso emocional que carregar o ressentimento colocava sobre os meus ombros.
Era sobre cortar a última corrente que me prendia a ele. Perdoar, no meu caso, não significou esquecer. Eu nunca vou esquecer o que ele fez. A memória serve como uma lição valiosa sobre confiança e natureza humana. Perdoar significou aceitar que aconteceu, que eu não podia mudar o passado, e que a única coisa que eu podia controlar era como eu deixaria que aquilo afetasse meu futuro. Eu escolhi não deixar que a amargura definisse os próximos capítulos da minha vida. Foi um processo gradual, não um interruptor que eu simplesmente desliguei. Começou com pequenos momentos de paz, em que eu passava um dia inteiro sem pensar nele. Depois, semanas. O perdão se manifestou como indiferença. A carga emocional associada ao nome dele simplesmente se dissipou, substituída por um vazio neutro. Ele não ocupava mais espaço na minha mente ou no meu coração. Hoje, posso dizer que o perdoei, não para o bem dele, mas para o meu. Perdoei a pessoa que ele era para poder me afastar completamente da dor que ele causou. É o ato final de reivindicar meu poder. Ele não tem mais controle sobre minhas emoções. A paz que sinto agora é a prova de que a cura é possível, mesmo das feridas mais profundas, e que o perdão, em sua forma mais verdadeira, é um presente que damos a nós mesmos. A jornada de reconstrução me ensinou a importância de celebrar as pequenas vitórias. No começo, uma vitória era simplesmente sair da cama e tomar um banho. Depois, era conseguir fazer uma refeição completa sem sentir um nó no estômago. Com o tempo, as vitórias se tornaram maiores. Fazer minha primeira viagem sozinha, receber um elogio por um quadro que pintei, sentir um genuíno ataque de riso assistindo a um filme com amigos. Cada um desses pequenos momentos era um tijolo na reconstrução da minha autoestima. A traição de Daniel não apenas destruiu minha confiança nele, mas também a confiança em meu próprio julgamento. Eu me questionava, como pude ser tão cega? Como não percebi os sinais? Reaprender a confiar em mim mesma foi um processo de reconhecer e validar minhas conquistas diárias, por menores que fossem. Comecei um pote da gratidão. Todas as noites, antes de dormir, escrevo em um pequeno pedaço de papel algo pelo qual sou grata naquele dia. Pode ser o sol da manhã, uma conversa com um amigo, uma música que me fez bem. Ler esses papéis nos dias difíceis me lembra que, mesmo em meio à dor, ainda existe beleza e bondade no mundo. É um exercício simples, mas poderoso para reprogramar a mente a focar no positivo. Também me permiti ser uma iniciante novamente. Matriculei-me em uma aula de cerâmica, algo que sempre quis fazer. Ser péssima no começo foi libertador. Não havia pressão para ser perfeita. Havia apenas o prazer de aprender, de criar algo com minhas próprias mãos, de me sujar de argila e rir dos meus potes tortos. Essa experiência me ensinou que a vida não é sobre perfeição, mas sobre processo e crescimento. Essas pequenas alegrias e conquistas, somadas, criaram um novo mosaico para a minha vida. Um mosaico feito de resiliência, autodescoberta e esperança. A imagem antiga, a da vida perfeita, foi quebrada, mas as peças que estou juntando agora são mais coloridas, mais autênticas e, o mais importante, são minhas. A felicidade que sinto hoje não é frágil como a de antes, ela é forte, pois foi construída por mim. Um efeito colateral inesperado de toda essa experiência foi a forma como ela filtrou minhas amizades. Quando a notícia do acidente se espalhou, recebi uma avalanche de apoio. Mas quando a verdade veio à tona, a reação foi dividida. Alguns amigos, especialmente casais que eram próximos de nós dois, se afastaram. Acho que a minha história quebrou a ilusão de segurança deles, tornando-se um espelho desconfortável para a fragilidade de suas próprias vidas. Houve também aqueles que, com boas intenções, me sufocaram com pena. Eles me olhavam com olhos tristes, tratando-me como se eu fosse feita de vidro. Embora eu apreciasse a preocupação, esse comportamento me mantinha presa no papel de vítima. Eu precisava de amigos que me vissem como a sobrevivente que eu estava me tornando, não como a mulher que foi enganada. Precisei, gentilmente, me afastar dessas dinâmicas. Por outro lado, algumas amizades se aprofundaram de uma forma que eu nunca imaginei. Amigos que eu não via com tanta frequência se tornaram minha rocha. Eles me ouviam sem julgar, me distraíam quando eu precisava e, o mais importante, me tratavam como a mesma Laura de sempre, apenas passando por uma fase difícil. Eles me lembravam de quem eu era para além do trauma, e essa foi uma âncora essencial. Também fiz novas amizades. No meu grupo de voluntariado, na aula de cerâmica.
Conheci pessoas que não tinham nenhuma conexão com o meu passado, que me conheceram como eu sou agora. Com elas, eu não carregava o peso da minha história. Eu era simplesmente Laura. Essas novas conexões foram um sopro de ar fresco, provando que a vida continua e que há sempre novas pessoas para conhecer e novos laços para formar. Essa reorganização social foi dolorosa, mas necessária. Ela me ensinou que as verdadeiras amizades não são baseadas em conveniência ou em vidas perfeitas compartilhadas. Elas são forjadas na vulnerabilidade, no apoio incondicional durante as tempestades. Hoje, meu círculo de amigos é menor, mas é infinitamente mais forte e genuíno. E por essas pessoas, minha gratidão é imensa. Elas foram a família que eu escolhi para me ajudar a reerguer. À medida que o tempo passava, comecei a pensar sobre o futuro e a possibilidade de um novo relacionamento. A ideia, a princípio, era aterrorizante. A perspectiva de confiar em alguém de novo, de ser vulnerável, de abrir meu coração para a possibilidade de me machucar novamente, parecia um feito monumental, quase impossível. As cicatrizes da traição de Daniel eram profundas e eu temia que elas nunca me permitissem amar de novo. Decidi que não iria forçar nada. O mais importante era reconstruir a relação mais crucial de todas, a que eu tenho comigo mesma. Dediquei meu tempo e energia a me conhecer melhor, a entender o que eu realmente valorizava em um parceiro e, principalmente, a identificar os sinais de alerta que ignorei no passado. Eu estava determinada a não repetir os mesmos erros, a não me contentar com menos do que eu merecia. Meu primeiro passo em direção a um novo relacionamento foi, na verdade, um encontro comigo mesma. Comecei a me levar para sair. Jantares em restaurantes que eu queria experimentar, idas ao cinema para assistir a filmes que só eu queria ver. Esses encontros me ensinaram a desfrutar da minha própria companhia e a me tratar com o mesmo carinho e atenção que eu esperaria de um parceiro. Foi um exercício de amor próprio fundamental. Eventualmente, quando me senti pronta, decidi me abrir para a possibilidade de conhecer alguém. Sem expectativas, sem pressão. Criei um perfil em um aplicativo de relacionamento, com total honestidade sobre quem eu era e o que buscava. Tive alguns encontros. Alguns foram desajeitados, outros divertidos, mas nenhum se transformou em algo sério. E tudo bem. Eu não estava procurando alguém para me completar, pois já me sentia inteira. Ainda não encontrei um novo amor, e sinceramente, não tenho pressa. Aprendi que a felicidade não reside em ter um parceiro, mas em construir uma vida que você ama, seja sozinha ou acompanhada. Se alguém especial aparecer, alguém que respeite minhas cicatrizes e celebre minha força, eu estarei aberta a isso. Mas se não, eu sei que ficarei bem. A minha felicidade não é mais uma responsabilidade que eu delego a outra pessoa. Refletindo sobre toda a jornada, desde o telefonema fatídico até o momento presente, uma palavra resume minha transformação: soberania. Eu recuperei a soberania sobre minha vida, minhas emoções, minhas finanças e meu futuro. A traição de Daniel foi um ato de roubo em todos os níveis, mas, paradoxalmente, foi o catalisador para que eu me tornasse a governante indiscutível do meu próprio reino. Ninguém mais tem o poder de me definir. O processo de desvendar a mentira e buscar justiça foi mais do que uma caça a um criminoso, foi uma jornada de autodescoberta. Cada peça do quebra-cabeça que eu encontrava não revelava apenas a verdade sobre ele, mas também uma nova camada da minha própria força e inteligência. A mulher que pacientemente juntou provas e elaborou um plano estratégico sempre esteve dentro de mim, mas foi preciso uma crise para que ela emergisse. Hoje, a paz que sinto é diferente da estabilidade que eu tinha antes. A estabilidade antiga era baseada na confiança cega em outra pessoa e em circunstâncias externas. Era frágil. A paz que tenho agora é interna, construída sobre a autoconfiança e a certeza de que posso lidar com o que quer que a vida me apresente. É uma paz resiliente, testada pelo fogo, e por isso, muito mais valiosa e duradoura. Não romantizo a dor que passei. Foi o período mais sombrio da minha vida e eu não o desejaria para ninguém. No entanto, sou grata pelas lições que aprendi e pela pessoa em quem me tornei por causa disso. A adversidade tem um jeito estranho de nos polir, de remover as camadas superficiais e revelar o núcleo de quem realmente somos. Eu descobri que meu núcleo é feito de um material muito mais forte do que eu imaginava. Minha história, no final, não é sobre o marido que fingiu um acidente. É sobre uma mulher que se recusou a ser a vítima de sua história e escolheu se tornar a heroína da sua.
É sobre transformar a dor em poder, a traição em sabedoria e as cinzas de uma vida em chamas na fundação de um futuro brilhante e autêntico. E essa é uma narrativa que tenho orgulho de contar. Um aspecto importante da minha recuperação foi aprender a lidar com os gatilhos. Uma música que costumávamos ouvir, um restaurante onde comemoramos um aniversário, o cheiro de um perfume que ele usava. No início, esses pequenos lembretes do passado eram como minas terrestres emocionais, capazes de arruinar meu dia. Evitá-los completamente era impossível, então tive que desenvolver estratégias para neutralizar seu poder sobre mim. Uma técnica que funcionou foi a ressignificação. Em vez de evitar o restaurante que amávamos, eu fui lá com minha melhor amiga. Criamos novas memórias naquele espaço, substituindo as antigas, manchadas pela traição, por novas, cheias de risadas e cumplicidade. Aos poucos, o lugar deixou de ser nosso e passou a ser meu. Fiz isso com músicas, lugares e até mesmo com certas comidas, reivindicando cada pedaço da minha vida. Outra ferramenta foi a prática da atenção plena, ou mindfulness. Quando um gatilho aparecia e a onda de dor ou raiva vinha, eu aprendi a não lutar contra ela. Eu parava, respirava fundo e observava a emoção como uma nuvem passando no céu. Eu a reconhecia, nomeava, isto é tristeza, isto é raiva, e então, gentilmente, a deixava ir, sem me apegar a ela. Isso me ensinou que sentimentos são temporários e que eu não sou meus sentimentos. Também me permiti ter dias ruins. A cura não é uma linha reta ascendente. Há recaídas. Há dias em que a dor parece tão fresca quanto no início. Nesses dias, em vez de me culpar por a não estar superando, eu praticava autocompaixão. Eu me permitia chorar, ficava de pijama o dia todo, comia um pote de sorvete. Acolher minha vulnerabilidade, em vez de lutar contra ela, acelerou o processo de cura. Com o tempo, o poder dos gatilhos diminuiu. Eles ainda existem, mas agora são como ecos distantes, não mais como gritos ensurdecedores. Eles não ditam mais meu estado de espírito. Essa conquista, que pode parecer pequena para os outros, foi um marco gigantesco para mim. Significou que eu estava, finalmente, no controle do meu cenário emocional, e que o passado não tinha mais poder para assombrar meu presente. As consequências legais para Daniel e Isabela continuaram a se desenrolar mesmo depois da condenação. A companhia de seguros, da qual eles tentaram fraudar uma apólice de vida milionária, entrou com um processo civil separado contra eles. Isso resultou em multas pesadas e na obrigação de restituir todos os custos da investigação que a empresa conduziu. A ganância deles custou-lhes muito mais do que a liberdade. Recebi notícias esporádicas sobre eles através de conhecidos ou da imprensa. Daniel cumpriu sua pena e, ao ser libertado, tentou reconstruir sua vida em outra cidade, mas a mancha em sua reputação o seguiu. Ele perdeu sua licença profissional e nunca mais pôde trabalhar no mercado financeiro. A última coisa que soube é que ele estava trabalhando em um emprego de baixa qualificação, uma sombra do homem ambicioso e arrogante que eu conheci. Quanto a Isabela, sua trajetória foi igualmente sombria. Após cumprir sua pena, ela também enfrentou o ostracismo profissional e social. O escândalo destruiu qualquer chance que ela tinha de uma carreira respeitável. O relacionamento deles, obviamente, não sobreviveu à prisão e às dificuldades. A paixão avassaladora que os levou a arriscar tudo se desfez sob o peso da realidade e das consequências de seus atos. Saber disso não me traz felicidade. Não há alegria na ruína de outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha te ferido profundamente. O que sinto é uma confirmação sóbria de uma verdade universal: as escolhas têm consequências. Eles construíram seu castelo sobre uma fundação de mentiras e areia movediça, e era inevitável que ele desmoronasse. A justiça, de uma forma ou de outra, prevaleceu. Meu foco, no entanto, moveu-se para longe deles. O destino deles não é mais da minha conta. Minha preocupação é com o meu próprio destino, com a vida que estou construindo. Enquanto eles lidam com os destroços de suas más escolhas, eu estou plantando um jardim. A energia que eles gastaram em engano e destruição, eu agora invisto em crescimento, criatividade e cura. E essa é a diferença fundamental entre nós. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo dos 12 anos que passei com Daniel. Se eu vejo esse tempo como uma perda completa. A resposta é complexa. Por um lado, é devastador pensar que a maior parte da minha vida adulta foi dedicada a um relacionamento baseado em uma mentira fundamental.
Há uma tristeza por essa juventude e energia investidas em algo que se revelou uma farsa. No entanto, eu não posso apagar esses anos. Eles fazem parte de quem eu sou. Durante aquele tempo, eu também cresci, aprendi, tive momentos de felicidade genuína, ou que eu acreditava serem genuínos. Tivemos boas viagens, demos risadas, apoiamos um ao outro em momentos difíceis. Ignorar isso seria negar uma parte da minha própria história. A verdade é que o relacionamento era real para mim. O que eu faço agora é separar o homem que ele se revelou ser das experiências que eu vivi. Eu posso guardar a memória feliz de uma viagem à praia sem deixar que a verdade sobre ele manche essa lembrança específica. É um exercício de compartimentalização mental que me permite honrar meu próprio passado sem validar as ações dele. As alegrias que senti foram reais para mim naquele momento, e nada que ele fez pode tirar isso. Além disso, a experiência me ensinou mais sobre mim mesma do que qualquer outra coisa na vida. Se eu não tivesse passado por isso, talvez nunca descobrisse a minha própria resiliência, minha inteligência ou minha capacidade de superação. A crise me forçou a desenvolver músculos emocionais que eu não sabia que tinha. De uma forma estranha, a traição dele me deu o presente do autoconhecimento. Portanto, eu não vejo esses 12 anos como tempo perdido. Vejo-os como um capítulo longo e complicado da minha vida. Um capítulo com um final terrível, mas que me preparou para os capítulos seguintes, que prometem ser muito mais autênticos e gratificantes. A vida é uma coleção de histórias, e essa, por mais dolorosa que tenha sido, é uma parte integral da minha. Com o tempo, o desejo de transformar minha dor em algo útil se tornou mais forte. Comecei a escrever. No início, era apenas um diário, uma forma de processar meus pensamentos e sentimentos. Mas, aos poucos, as palavras começaram a tomar a forma de uma história. A minha história. Percebi que compartilhá-la poderia, talvez, ajudar outras pessoas que estivessem passando por situações de traição e engano. Escrever foi terapêutico. Colocar tudo no papel me deu uma nova perspectiva, permitindo-me ver os eventos com mais clareza e distância. Cada capítulo que eu escrevi era um passo a mais na minha jornada de cura. Eu revivi a dor, a raiva, a confusão, mas também a determinação e a força. Ao final do processo, eu tinha não apenas um manuscrito, mas um mapa da minha própria sobrevivência. Decidi publicar a história. Não para buscar fama ou fortuna, mas para dar voz a uma experiência que muitas vezes é vivida em silêncio e vergonha. Eu queria que outras mulheres soubessem que não estão sozinhas, que é possível sobreviver à mais profunda das traições e que não há nada de errado em lutar pela verdade e pela justiça. Queria que minha história fosse um farol de esperança. O livro foi publicado por uma pequena editora e, para minha surpresa, ressoou com muitas pessoas. Comecei a receber e-mails e mensagens de leitores de todo o país, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo pela minha coragem. Cada mensagem era um bálsamo para minha alma. A minha experiência individual se conectou a uma experiência universal de dor e resiliência, criando uma comunidade de apoio que eu nunca esperei. Essa nova missão deu um propósito renovado à minha vida. Hoje, além do meu trabalho e dos meus hobbies, dedico parte do meu tempo a falar sobre relacionamentos tóxicos e a importância da autonomia emocional e financeira. A tragédia que quase me destruiu se tornou minha maior plataforma para o empoderamento. Daniel tentou me apagar, mas, em vez disso, ele me deu uma voz mais forte do que eu jamais tive. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho àquela Laura que recebeu o telefonema, a mulher cujo mundo estava prestes a desmoronar, eu diria a ela para respirar. Eu diria que a dor que ela está sentindo é insuportável, mas que ela é mais forte do que imagina. E que essa dor, por mais que pareça eterna, não vai durar para sempre. Ela vai passar, e do outro lado, uma nova versão dela mesma espera. Eu a avisaria para confiar em seus instintos. Aquela pequena voz que sussurra que algo está errado não é paranoia, é sabedoria. Eu a encorajaria a não ter medo de fazer as perguntas difíceis, de procurar as respostas, mesmo que elas sejam aterrorizantes. A verdade pode destruir o mundo que ela conhece, mas também será a única coisa que poderá libertá-la para construir um novo. Eu diria para ela ser gentil consigo mesma. Haverá dias em que sair da cama parecerá uma tarefa impossível. Nesses dias, ela deve se permitir a graça do descanso e da autocompaixão. A cura não é uma corrida. Ela deve se lembrar que não é fraca por sentir dor, e ela é humana.
e que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de imensa força. Também a lembraria de que ela não é definida pelo que fizeram com ela. A traição de Daniel é uma mancha na história dele, não na dela. A dignidade dela permanece intacta. As ações dele revelam o caráter dele, não o valor dela. Ela é inteira, completa e digna de amor e respeito, independentemente das escolhas de qualquer outra pessoa. Essa é uma verdade que ninguém pode tirar dela. E, finalmente, eu lhe daria um vislumbre do futuro. Eu contaria a ela sobre a mulher forte e independente que ela se tornará. Sobre a paz que ela encontrará, sobre as novas paixões que descobrirá e sobre o propósito que encontrará em sua dor. Eu lhe asseguraria que, embora a jornada seja árdua, o destino vale a pena. E que um dia, ela olhará para trás, não com amargura, mas com a gratidão de uma sobrevivente. Hoje, minha vida é muito diferente daquela que eu planejei, mas de muitas maneiras, é melhor. É mais silenciosa, mas também mais autêntica. É menos previsível, mas infinitamente mais livre. Eu troquei a segurança de uma vida perfeita pela alegria bagunçada e maravilhosa de uma vida real, com todas as suas imperfeições, desafios e possibilidades. E essa troca, eu faria de novo sem hesitar. Ainda tenho momentos de melancolia. Às vezes, vejo um casal de idosos de mãos dadas e sinto uma pontada do que perdi, ou melhor, do que eu pensei que teria. Mas essa tristeza não me consome mais. Eu a reconheço, a acolho por um momento e depois a deixo ir. Ela é apenas uma lembrança de um sonho antigo, e eu estou muito ocupada vivendo minha nova realidade para me prender ao passado. A maior mudança em mim é a minha relação com a felicidade. Antes, eu a via como um destino, um lugar aonde eu chegaria quando todas as peças da minha vida estivessem perfeitamente encaixadas. Hoje, entendo que a felicidade não é um lugar, é uma prática. É a escolha consciente de encontrar alegria no momento presente, de ser grata pelo que tenho, de celebrar as pequenas coisas. Não sei o que o futuro me reserva. Talvez eu encontre um novo amor. Talvez eu viaje pelo mundo. Talvez eu escreva outro livro. O que eu sei é que, seja o que for que aconteça, eu estarei bem. A minha felicidade e a minha segurança não dependem mais de fatores externos. Elas residem dentro de mim. Eu sou meu próprio porto seguro, minha própria âncora na tempestade. Minha história começou com uma mentira devastadora, mas termina com uma verdade libertadora. A verdade de que somos os autores de nossas próprias vidas. Mesmo quando alguém tenta roubar nossa caneta e rasgar nossas páginas, nós sempre temos o poder de pegar uma nova caneta e começar um novo capítulo. E o meu, eu garanto, terá um final muito feliz. Se você se identificou com qualquer parte da minha jornada, saiba que você não está sozinha. Deixe um comentário compartilhando sua perspectiva, pois nossas histórias, quando compartilhadas, criam uma poderosa rede de força e solidariedade. O dossiê que eu havia montado era a materialização de meses de dor, pesquisa e noites em claro. Cada página, cada fotografia, cada extrato bancário era uma peça no quebra-cabeça da traição de Marcos. Não era mais sobre uma suspeita ou um sentimento ruim, era uma coleção de fatos irrefutáveis que pintavam um quadro de fraude, engano e uma crueldade calculada. Olhar para aquela pilha de papéis era como encarar a verdade nua e crua, despida de qualquer esperança ou negação que ainda pudesse restar em mim. Eu tinha poder em minhas mãos. O poder de expô-lo publicamente, de destruir a nova vida que ele construiu sobre mentiras. Pensei em vazar tudo para a imprensa local, em criar um escândalo que marcaria para sempre o nome dele e o de Carla. Por alguns dias, a ideia de vingança foi um bálsamo para minha alma ferida. Mas então, a clareza começou a surgir em meio à névoa de raiva. Fazer isso me manteria presa a ele, presa à sua história, para sempre definida pela traição que sofri. Minha decisão, então, não foi sobre ele. Foi sobre mim. Eu escolhi o caminho da lei, não por ser menos doloroso, mas por ser o mais definitivo. A justiça, nesse caso, não seria um espetáculo público de humilhação, mas um processo metódico e implacável de dissolução. Eu usaria cada prova não para feri-lo emocionalmente, mas para desarmá-lo financeiramente e legalmente, garantindo que ele não pudesse levar nada mais de mim além do que já havia roubado, meu tempo e minha confiança. Com uma firmeza que eu não sabia que possuía, disquei o número da minha advogada. Expliquei a situação com uma calma assustadora, listando as evidências que tinha de forma organizada e lógica.
Cada palavra que eu dizia era um passo para longe da vítima que eu era e um passo em direção à arquiteta do meu próprio futuro. A conversa não foi sobre dor ou corações partidos, foi sobre fraude, quebra de contrato matrimonial e recuperação de bens. Foi o início do fim. Os papéis foram enviados, as notificações emitidas. O fantasma de Marcos estava sendo legalmente exorcizado da minha vida, e cada assinatura nos documentos era um ritual de libertação. O processo estava em andamento, e a máquina da justiça, embora lenta, havia começado a girar a meu favor. Mas uma vez que a caçada terminasse e a poeira baixasse, o que restaria de mim? Quem eu seria sem essa sombra para perseguir, sem esse mistério para resolver? O veredito do juiz foi o som mais libertador que eu já ouvi. O divórcio foi concedido com base em fraude, e a maior parte dos nossos bens conjuntos foi revertida para mim como compensação. Marcos e Carla enfrentaram suas próprias batalhas legais devido às fraudes que cometeram para sustentar sua farsa. A vitória no tribunal, no entanto, não trouxe uma explosão de felicidade, mas sim um silêncio profundo. Era o silêncio do fim, a quietude que se instala depois de uma longa e violenta tempestade. A cura não foi um evento, mas um processo lento e não linear. Houve dias em que a solidão do apartamento parecia me sufocar, dias em que a raiva voltava com uma força avassaladora. Busquei ajuda profissional, algo que eu jamais teria considerado antes. A terapia me deu ferramentas para reconstruir minha autoestima, para entender que a falha não era minha. Aos poucos, comecei a preencher o vazio deixado por ele, não com outra pessoa, mas comigo mesma, com meus interesses esquecidos e amizades negligenciadas. Aprendi a apreciar minha própria companhia. Comecei a viajar sozinha para lugares pequenos, a passar tardes em cafés lendo livros sem interrupção, a tomar decisões, desde as mais triviais até as mais importantes, baseada unicamente na minha vontade. Cada pequeno ato de independência era uma afirmação de que minha identidade não havia sido apagada, estava apenas adormecida, esperando a chance de despertar. Eu não era mais a esposa enganada, eu era simplesmente eu, e isso era mais do que suficiente. Se você já passou por uma situação que te forçou a se redescobrir, a se reerguer das cinzas de uma versão antiga de si mesma, eu te convido a compartilhar um pouco da sua jornada nos comentários. Não precisamos entrar em detalhes dolorosos, mas contar como encontramos nossa força pode ser a luz que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. A sua história de resiliência pode inspirar alguém que está começando esse caminho agora. No final, a história deixou de ser sobre o que Marcos me fez e passou a ser sobre o que eu fiz por mim mesma. A traição dele foi o catalisador, mas a minha transformação foi a verdadeira narrativa. Descobri uma força que não conhecia, uma independência que não buscava e uma paz que não esperava. A maior lição foi entender que alguns finais não são o fim da história, são apenas o fim de um capítulo, abrindo espaço para um novo começo, escrito inteiramente por nós.